Durante uma audiência pública realizada na cidade de Marília na última semana, o governador João Dória garantiu vacinação de todos os paulistas com mais de 18 anos até o dia 15 de setembro. Uma ótima notícia. A reportagem é de Tiago Petenucci, que esteve em Marília, acompanhando a vinda do governador juntamente com o presidente da Câmara, vereador Eduardo Chigueiro. As imagens foram feitas por Jonathan Barbosa. Acompanhe. Quero reafirmar aqui que mesmo diante dos atrasos do governo federal, mas na confiança de que as vacinas chegarão, nós estamos mantendo o calendário de vacinação aqui no estado de São Paulo e todos os paulistas e os brasileiros de São Paulo serão vacinados com mais de 18 anos até 15 de setembro. Nós não vamos diminuir a velocidade da vacinação. Obviamente, vamos manter a escala como está e termos a boa expectativa de receber volumes de vacinas nos próximos dias, de mais vacinas. Eu aproveito a oportunidade para dizer às pessoas que, por favor, ao se vacinarem, ao se dirigirem a um posto de vacinação, tomem a vacina que estiver disponível. Todas as vacinas são boas vacinas. Não façam seleção de vacina. Eu tomei no braço 2 doses da Coronavac. Não virei jacaré, ao contrário, estou um leão em busca de mais vacinas. Então tomem a vacina que estiver disponível, AstraZeneca, Pfizer, Janssen ou Coronavac. E, obviamente, cuidem da data para terem a D2, a segunda dose da vacina. É uma ótima notícia, né? Nós queremos o quanto antes vacinar a nossa população. Lembrando que o governador garantiu, mas é apenas a primeira dose, né? Ainda tem um período. Alguns terão que esperar 21 dias, outros terão que esperar 3 meses. Alguns que tiverem, né, a oportunidade de tomar a vacina da Janssen, que é apenas uma dose, já estarão imunizados depois de 15, 20 dias. Então, a expectativa é positiva. Houve um avanço aí. A previsão era que até o final do ano, aí nós ganhamos alguns meses, cerca de 3 meses, mas ainda não podemos descuidar, né? Se for cumprido o prazo, tiver vacina para todo mundo mesmo, nós vamos conseguir aí imunizar a nossa população. Mas lembrando, se você já foi vacinado, mesmo com as 2 doses, não descuide. Você pode pegar a Covid. Tudo indica que ela será mais branda, que a vacina vai fazer efeito, mas nem por isso você deve se deixar contaminar, porque você também, mesmo tendo, você pode passar para outras pessoas que ainda não foram vacinadas, no seu trabalho, na sua casa, nas pessoas que você convive. Por isso, todo cuidado ainda nesse período. O mês de junho é dedicado a alertar e combater os diferentes tipos de violência contra os idosos. Acompanhe. No mês de conscientização sobre a violência contra os idosos, o Centro de Referência de Assistência Social, CREAS de Tupã, reforçou as orientações para a prevenção de casos. Por vezes, as vítimas não têm mais capacidade para se protegerem da violência, seja por dificuldade de pedir ajuda, de mobilidade física ou por medo, e precisam de ajuda para interromperem um ciclo de violência. A violência no âmbito doméstico se manifesta de várias formas e se modifica ou fica mais intensa ao longo do tempo. De acordo com a coordenadora do CREAS, Jaqueline Vieira, muitos idosos tornam-se invisíveis à sociedade e passam a sofrer maus tratos que provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo. O Estatuto do Idoso estabelece punição a pessoas que cometem atos de violência, seja de violência física, psicológica, negligência, violência institucional, abuso financeiro, violência patrimonial, violência sexual ou discriminação. Segundo a secretária de Assistência Social, Patrícia Fernandes, toda e qualquer covardia deve ser impedida, e essa realidade pode estar mais próxima do que se imagina. Os agressores, muitas vezes, são entes queridos da vítima, por isso ela não consegue denunciar. É fundamental que toda a sociedade esteja atenta em relação ao tema para identificar e defender os direitos dos idosos. Para denunciar situações de violência, acione o Disque 100. Entre em contato com o CREAS pelo telefone 3491-5370 ou procure pela Delegacia de Defesa da Mulher, através do telefone 3496-2555. As denúncias podem ser anônimas e os profissionais são capacitados para esclarecer todas as dúvidas e prestar socorro de forma adequada. Bom, nós temos aí um mês dedicado, né, a combater a questão da violência contra os idosos. Que covardia, né? A pessoa que agride um idoso, que tem em casa um pai, um avô, um familiar, e essa pessoa acaba sendo vítima de violência. E quando a gente fala violência,
Não é só violência física, violência moral, constrangimento, se apropriar muitas vezes desse idoso que trabalhou a vida toda e que tem ali a sua aposentadoria, essa pessoa, por ter esse idoso morando junto, se apropria desse recurso, uma série de situações priva o idoso de ter o seu convívio com os amigos, de ter aí os seus horários, tomar um pouco de sol, assistir televisão, trata o idoso como se ele estivesse numa prisão. Isso daí é muito grave, é muito triste e a gente não pode deixar que isso aconteça. E outra coisa também que nos faz refletir sobre isso. A maioria dos casos são pessoas da própria família que convivem com os idosos e que causam essa violência. Não são pessoas de fora, são pessoas que vivem, muitas vezes dependem do idoso e ainda trazem esse tipo de violência. Por isso, se você souber, faça denúncia, é anônima. Ligue numa delegacia, procure o plantão policial, você não precisa se identificar. Você só vai dizer: em tal endereço existe um idoso que eu acredito ou desconfio que está sendo vítima de violência. As pessoas vão até lá averiguar, ninguém vai ser preso por isso se não for comprovado. Então, se você tiver dúvida, é melhor ligar para evitar que algo aconteça. E aí, se for comprovado, essas pessoas irão pagar pelo que fizeram com os idosos, que não merecem, ninguém merece, mas principalmente os idosos que já trabalharam e dedicaram tanto tempo da sua vida e agora, numa fase da vida em que precisavam de segurança, tranquilidade, são vítimas de violência. E lembre-se, violência não é apenas física. Todo tipo de violência deve ser proibida. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Houve uma queda nas temperaturas desde o último sábado. Será que continua assim? Vai cair mais as temperaturas? Tem lugar que está geando aí. Tem lugar que a temperatura já começou a subir. Como fica a nossa região? Quem traz as informações é Gisele Massoca. Olá, Rogério. A forte massa de ar frio deixou as temperaturas muito baixas nos últimos dias aqui na região e nesta quinta-feira vai continuar. O tempo ficará estável, com céu claro e parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima fica por volta de 4 graus no começo da manhã. Mesmo com a presença do sol, o dia se manterá gelado. A máxima não passa dos 22 graus. Oswaldo Cruz segue da mesma forma. Muito frio na madrugada, com sol e aumento de nuvens a partir da tarde. As temperaturas serão mínima de 4 graus, com a máxima de 23 e também não chove. Na cidade de Quintana, amanhã estará ainda mais fria, com mínima de 2 graus. No decorrer do dia, a temperatura aumenta com a presença do sol e chega a 22 graus, mas cai novamente no final da tarde, deixando a noite bem fria e com tempo estável. Por hoje é só, amanhã tem mais previsão do tempo. Espero vocês, até lá! Obrigado, Gisele, pelas informações e assim nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo, todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, canal 10 da Camonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã.